Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de História. E hoje a gente continuando aí a nossa trajetória pelos presidentes brasileiros, nós iremos falar sobre o presidente Itamar Franco, que vai governar de 1992 até 1995. Aí o pessoal, às vezes vocês podem perguntar, mas ele não foi até o mandato dele, não foi até 94? Mas até 1º de janeiro de 95 ele era presidente, ele amanhece presidente e dorme, né? E anoitece ali já como ex-presidente da República, porque tem aquele passagem, né? Aquele período de transição ali, onde ele vai passar a faixa presidencial dele para outro presidente, que a gente vai conhecer daqui um pouquinho. Olha só, o governo de Itamar Franco é tranquilo, é sossegado de falar, poucos acontecimentos, né? Mas acontecimentos bastante importantes. Serão 2 anos de governo, 2 anos de mandato aí do presidente Itamar Franco. Uma coisa que a gente tem que entender, que é justamente aquele presidente que vai suceder, que vai substituir o Fernando Collor de Mello, né? Só para a gente lembrar, Fernando Collor de Mello foi aquele presidente que a gente estudou a semana passada, que ele sofreu aquele processo de impeachment, de impedimento, onde os direitos políticos dele foram cassados por 8 anos, né? Motivados por quê? Motivados pelas denúncias de Pedro Collor de Mello, de um esquema de corrupção que existia ali, movimentado pelo ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, PC Farias. Como é que era esse esquema? Empresas que queriam depois algum tipo de vantagem, alguma participação no governo, aquela coisa toda, faziam doações para PC Farias, e essas doações iriam para custear, para pagar as despesas pessoais do presidente. E num próximo momento, num determinado momento, essas empresas elas pediam algum tipo de vantagem que era favorecidas depois, aquela coisa toda. Então o que acontece? Baseado em tudo isso, vai acontecer aquele processo de manifestação nas ruas dos caras pintadas, que a gente viu na semana passada, e essas manifestações na rua vão pressionar o parlamento, o Congresso, e vai votar pelo impedimento e a cassação dos direitos políticos do presidente Fernando Collor de Mello. O que vai acontecer? O vice-presidente nesse processo de impeachment era Itamar Franco. Ele participou da chapa do então presidente Fernando Collor de Mello e vai ganhar a presidência justamente com ele. Só que contra Itamar Franco não vai ser nada aprovado, não vai nem respingar algum problema ali nele. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar ileso, vai assumir durante o processo de impeachment, de impedimento, ele vai assumir interinamente, provisoriamente, ele vai assumir ali o governo do Brasil. E ali em dezembro ele vai assumir definitivamente como presidente e vai o mandato dele até o próximo presidente que a gente vai ver direitinho. Ok? Então olha só, Itamar Franco, 33º presidente do Brasil, de 29 de dezembro de 1992, quando ele vai, né, assumir definitivamente ali o cargo de presidente da República, não mais de forma interina, provisória, e vai até 1º de janeiro de 1995. Por isso que ele, né, ele amanhece presidente, depois todos eles são assim, né? Todo presidente que vai passar ali a sua faixa presidencial, ele amanhece presidente e já vai dormir já ex-presidente. Né? O governo dele, esse período é conhecido como República do Pão com Queijo, né? Pão de queijo. É só uma observação que a gente observa, que às vezes pode cair alguma determinada prova e assim por diante. Né? República do Pão de Queijo, por quê? Porque ele era mineiro, né? Ele nasceu em águas mineiras ali, não nasceu em terra, nasceu uma curiosidade também, ele nasceu em águas mineiras, e o que vai acontecer? A maioria dos membros que compunham ali o governo dele eram membros de Minas Gerais. Então, por isso que ele chamou essa República do Pão com Queijo, né? E defendeu uma coisa bastante curiosa também, ele vai defender o relançamento do Fusquinha, né? Do Fusca, que é esse carro aí que a gente observa. Isso aí naquela data, né? Já no início ali dos anos 90, ele vai defender o relançamento aí do Fusquinha. Inclusive, ele tinha até um Fusquinha. Inclusive, o Fusca é um dos meus sonhos de consumo. Eu tenho vontade de ter um Fusquinha, né? Até a galera às vezes brinca comigo, falando, cuidado para você não cair da cama com esse seu sonho aí todo, né? Então, brincadeiras à parte, essa foi uma das características aí do governo dele. Características mais importantes, mais interessantes, são as seguintes: o crescimento de 10% do produto interno bruto. Então, o produto interno bruto do Brasil cresceu 10%.
6,78% da renda per capita do brasileiro também, ou seja, cada pessoa cresceu essa porcentagem aí. Assumiu com uma inflação em torno de 1.191,09%. Uma inflação que chegava próximo, depois de um tempo, chegava próximo a 2.000%. Isso era muito caro, muita coisa. O exemplo que eu dei na semana passada, eu vou voltar a dar nessa semana. Se você comprar isso aqui a R$1, ao final de determinado ano, ao final de algum ano do governo dele, isso aqui iria custar R$2.000. Isso era muito dinheiro, beleza? Isso era um aumento da inflação muito grande. E entregou com a inflação de 916,43%. Beleza, pessoal? Algumas transformações bastante importantes serão ocorridas no governo dele. Ok? Prosseguindo, vamos lá. Próximo slide. No governo dele também vai ocorrer isso aqui, um plebiscito que era previsto na Constituição Federal de 1988. Na nova Carta Constituinte, tinha essa ideia de plebiscito, que era o quê? Uma escolha popular, onde é escolhido um determinado tema, ele vai ser votado. É igual uma eleição, como a gente tem agora. Só que a eleição não é para a escolha de um candidato, né? de um político, né? de um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente. Não é nada disso. Na realidade, é a escolha de um tema. E o tema era justamente isso aqui, a forma de governo que o Brasil deveria adotar e o sistema de governo que o Brasil iria adotar, ou adotar ou manter, correto? Aqui nós temos teve campanha política, tudo mais, propaganda política e tudo mais aí para essas duas formas de votação, para essa forma de votação que teve aqui. Isso aqui é uma cédula, era assim que se votava naquele período. Diferentemente de hoje, o pessoal que está acompanhando as eleições hoje a gente já tem o voto, né, através da urna eletrônica, né, temos a biometria, tal, aquela coisa toda. E aí, diferentemente de hoje, as eleições eram dessa forma aqui. Aqui é uma cédula de eleição que você pegava, era um papelzinho, você riscava a opção que você queria, dobrava e depositava na urna. Depois aquele processo ia ser contado, passava dias e dias até definir quem era o vencedor, ou o que era o vencedor, o tema vencido, né? Nesse plebiscito de 1993, a escolha vai ser a forma de governo, que será o quê? Será uma monarquia, o Brasil voltaria a ser uma monarquia, ou seja, ter um rei, ou ele continuaria com uma república, o sistema de governo que foi proclamado em 1889, em 15 de novembro de 1889, vai completaria anos aí daqui a uns dias, né? E o sistema de governo, se fosse parlamentarista, né, o parlamentarismo, onde nós temos aí o Congresso, e o Congresso vai eleger um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro é quem vai comandar o Brasil, diferentemente do presidencialismo. E se fosse o presidencialismo quem iria governar o Brasil seria justamente o presidente. Aí pode ser um parlamentarismo, né, monárquico ou republicano, como poderia ser um presidencialismo, né, republicano. Né? O parlamentarismo não, presidencialismo não, no caso. Mas o parlamentarismo poderia ser um monárquico ou republicano. Já o presidencialismo é já somente da república mesmo. Beleza? Então nós temos aí esse evento que aconteceu em 1993. Em abril de 1993, cumprindo com o previsto na Constituição de 1988, o governo realiza um plebiscito, é uma consulta popular, para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil. E aí vão ser os resultados para a gente observar. Tanto é que o resultado foi justamente pela República e pelo presidencialismo. Por isso que até hoje a gente vive esses dois sistemas, né? Sistema de governo e forma de governo. Quase 30% dos votantes não compareceram ao plebiscito, não foi obrigatório, né? Ou anularam o voto. Aliás, anularam o voto. 66% votaram a favor da República. Isso foi uma lapada muito grande, como diz a história. Então, 66% manteram aí a República como forma de governo. 10% escolheram a monarquia, ok? O presidencialismo recebeu 55%, foi uma lapada também, ou seja, manter o sistema de presidente comandando o país, ok? E esse detalhe aqui bastante interessante,
o parlamentarismo obteve 25% dos votos válidos, e o presidente, né, Itamar Franco, ele era a favor justamente do parlamentarismo, esse sistema de governo onde o primeiro-ministro vai comandar o país e não o presidente. Então foi mantido assim o regime republicano e o presidencialismo também, ok? Beleza, depois a gente pegar essa ideia, prosseguindo. E aí, outra marca do governo, né, de Itamar Franco vai ser justamente o lançamento da nossa moeda. Aí, às vezes, a gente se pergunta, quando é que surgiu o real? Que tempo surgiu o real? Surgiu justamente aqui, né? O plano real vai ser implantado justamente no governo de Itamar Franco no ano de 1994. Né? Foi, inclusive, o ano, grave aí com vocês também, para vocês terem esse ponto de referência, foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, em 1994, Romário, Bebeto, aquela galera toda vai ganhar, né? Aldair, Tafarel, aquela coisa toda, vai ganhar a Copa do Mundo após 24 anos de fila, de espera, porque o último título tinha sido em 70, depois de 70 a 94, ok? Então, nesse mesmo ano, né, antes daí, no período já da Copa do Mundo ali, vai ser lançado esse plano, né, o plano real, que é a substituição da moeda naquele momento, naquele período. Primeiramente, ela vai ser substituída pela URV, Unidade Real de Valor, que vai ser uma correção da moeda, né? E depois será substituído até o momento de ser realizadas as moedas. Aqui nós temos uma cédula de R$1, que hoje já não existe mais, a não ser para colecionadores, uma cédula de R$50, uma cédula de R$100, uma cédula de 50, né, de R$20. Né? Então nós temos aí o lançamento dessa nova moeda nesse momento, que é justamente o real. Vamos lá. Esse cidadão aqui, daqui um pouquinho eu vou apresentar para vocês, que vai ser o responsável, vai ser o ministro da Fazenda responsável por juntar uma equipe econômica, que eles vão estudar toda a conjuntura política mundial econômica e vão implantar aí o Plano Real. Então vamos lá. Plano Real foi um programa econômico brasileiro com a finalidade de estabilizar a economia e viabilizar uma reforma. Em 27 de fevereiro de 1994, com a publicação da medida provisória número 434, né, foi estabelecido esse nosso plano de governo, né? A 10ª moeda brasileira, que vai ser implantada no dia 1º de julho de 1994. E o que vai acontecer, né? Essa moeda, ela vai ser a moeda que vai conseguir resolver o problema econômico do Brasil. Lembrando que o governo ele tinha aqueles índices altos aí de inflação de 2.000% ao final do ano, você pagando para um determinado produto, né? Então isso aí vai conseguir controlar a inflação. Esse plano real ele vai ser lançado em junho, né? Em junho por aí, o RV vai ser lançado. A inflação até o mês de junho, julho, né? Até o mês de junho, a inflação estava girando em torno de 50%, beleza? 50% até junho estava girando a inflação naquele momento, no ano de 94. Em julho, após o lançamento aí do Plano Real, ele vai cair para 4% a inflação. E ao final do ano, vai fechar em 20% a inflação. Deu para pegar a ideia? Então vai ser uma queda muito grande e aí depois vai dar uma estabilizada, uma controlada aí nos preços. Beleza, pessoal? Então a gente vai ter uma estabilidade econômica. Isso vai ser uma revolução enorme para o Brasil, pelo menos momentaneamente. É até chamado, o Plano Real é chamado como efeito cachaça, né? Existiu um termo usado lá no México chamado efeito tequila. Que tequila é uma bebida muito forte, dá aquele prazer, aquela coisa toda, mas a ressaca dela é muito grande. O Plano Real foi assemelhado a esse plano, né, econômico lá do México, né? O plano cachaça. Por quê? Dá aquela euforia, aquela animada, aquela coisa toda, mas a ressaca também no outro dia é violenta. Então, que você observa o seguinte: resolveu o problema momentaneamente, anestesiou momentaneamente, porque depois a inflação, tudo vai começar a crescer novamente. Embora a gente tenha uma estabilidade, a moeda real ainda circula aí praticamente há 18 anos, se eu não estou enganado. Faça os cálculos aí, Rubens, passa para a gente depois, né? Já tem 16 anos por aí que está rolando o real, e a gente tem uma certa estabilidade aí na nossa moeda. Então isso vai revolucionar. Eu lembro que com R$1 dava para você comprar muita coisa, né? Na época ali, já um pouquinho depois do Plano Real, surgiram aquelas
lojinhas de R$1,99, né? Até eu lembro que pouco depois aí dos anos de 1994, 96 por aí, a gente comprava fralda descartável. Eu comprava muita fralda para minha menininha, para minha filha, um forte abraço para ela, um cheiro nela, né? Então eu comprava fralda aí por R$2, era R$1,99. E surgiram aquelas lojinhas de R$1,99 que você comprava vários produtos por esse preço. E eram produtos até bons, interessantes, tá entendendo? Eu lembro que quando eu era moleque eu chorei para conseguir um aviãozinho de plásticozinho, levando várias e várias moedas para ali o dono da mercearia para poder comprar um aviãozinho. Não consegui comprar esse aviãozinho porque o dinheiro não dava, não era valorizado. Mas com R$1,99 você poderia comprar um brinquedinho, um carrinho. Você tinha lanches, por exemplo, um hambúrguer simples, que era um hambúrguer, queijo, presunto, alface e tomate, você pagava R$1, você pagava até às vezes 50 centavos, certo? Em determinado período. Nesse período, logo nos anos iniciais aí do Plano Real, nos anos 90, antes dos anos 2000, né? 96, 94, 95, 98. Cerveja até os anos 2000, aquela cerveja de 600 ml, você pagava R$1,50, R$1,70, R$1,80, você pagava aí aquela cerveja de 600 ml, né? Então tinha uma certa valorização. Cachorro quente, antes dos anos 2000, você pagava R$1,50 e era um cachorro bem recheado, né? Hambúrguer mais simples ali, por exemplo, no Girafas, com a loja que eu trabalhei, você pagava R$1,45. O mais recheadão você pagava ali R$1,99. Um hambúrguer, queijo, presunto, ovo, bacon, né? Alface, tomate, você pagava esses valores. Então, foi uma revolução na economia ali, melhorou muito. Então, tem até relatos de pessoas, né? Se você observar pessoas mais antigas que vivenciaram aquele momento, vão dizer o seguinte, que a vida deu uma melhorada, você começou a ter uma melhoria de vida, ali começou a comer melhor, tudo mais, a partir da implantação do Plano Real, que antes disso aí as taxas inflacionárias eram muito grandes. Então, beleza. Voltando aqui, estabilização da economia brasileira, inflações extremamente altas, de até 2.700% em 1993, que já duravam pelo menos há 30 anos esse processo inflacionário. Para você ver como é que ele modificou, né? O Plano Real teve 3 fases, né? O Programa de Ação Imediata, a criação da URV, Unidade Real de Valor, que vai ser a substituição ali naquele primeiro momento, até a implantação da cédula, da moeda de real, né? E a implantação da nova moeda, o real. Beleza, pessoal? Prosseguindo, eu acho que a gente fica por aqui. E aí, o que vai acontecer? Para a gente dar um fecho, né? Para a gente fechar. Tudo isso aí, essa estabilidade da economia, da inflação, aquela coisa toda, sem congelamento de preço, né? Sem redução do salário, congelamento de preços de produtos ou salários, e você vai fazer uma revolução, vai melhorar a economia, vai aumentar o poder de compra da população e vai abrir o caminho para... Volta ali, Rubens, só por favor, 2 minutinhos. Para esse cara aqui, que era o ministro da Fazenda naquele momento, pode voltar lá para aquela, por favor, que vai ser o cara que vai montar a equipe econômica responsável pela implantação do real, que é justamente FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era um senador que foi chamado para compor aí o Ministério da Fazenda e vai lançar o Plano Real e vai elevar o nome dele, contribuindo para que ele vença as eleições aí contra uma figura do cenário político que já havia perdido aí para Fernando Collor de Mello, agora vai perder para o outro Fernando, né? O Fernando Henrique Cardoso, né? A eleição aí, o Plano Real vai abrir caminho para a eleição de Fernando Henrique Cardoso do PSDB, que vai levar a eleição em primeiro turno, dando uma lapada aí de 54,7% dos votos, 34 milhões aproximadamente. Na época, a Collor teve 17 milhões de votos, não teve essa grande quantidade aí, teve apenas 27% dos votos válidos naquele período. Beleza, pessoal? Exercício da semana passada, a gente fica por aqui, na próxima aula a gente tem mais assunto para falar aí sobre esse rapaz aí. Correção de exercício da semana passada, qual foi a medida econômica mais polêmica do governo Collor? Foi o bloqueio das cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos. O que foi o esquema PC? Quem denunciou e quem confirmou tal esquema? Foi um esquema de corrupção no governo Collor de Mello, onde Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Collor, recebia altas quantias em dinheiro de empresários que buscavam facilitações e recebimento de verbas públicas. Esses valores eram depositados em contas fantasmas para despesas
de Fernando Collor de Mello e da família dele. Quem denunciou tal esquema foi Pedro Collor de Mello, irmão do presidente Fernando Collor de Mello, e quem confirmou foi Francisco Heriberto Freire França, ex-motorista particular de Collor. Próxima questão: o que foi o movimento dos caras pintadas e o que eles pediam? Foram manifestações populares de jovens que ganharam as ruas pedindo o impeachment, o impedimento do presidente Fernando Collor de Mello. Quarta questão: o que foi o processo de impedimento de Fernando Collor de Mello? Foi o processo de cassação do mandato presidencial do presidente Fernando Collor e a suspensão de seus direitos políticos por 8 anos. Próximo slide, ficamos por aí. Fica essa mensagem de Friedrich Nietzsche: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!